Fala galera, estamos entrando agora no nosso último bloco, falando a respeito de princípios. Nas duas primeiras aulas, trabalhamos os princípios explícitos, os princípios constitucionais. Agora, nós vamos trabalhar os princípios implícitos, ok? Eu já expliquei para vocês que os princípios implícitos, eles podem tanto estar presentes no texto de legislação infraconstitucional, mesmo que esteja alegando como princípios. Por quê? Em comparação com a Constituição Federal, tudo deriva dela, então eles são implícitos, tá bom? Mas a gente sabe e tem que tomar um cuidado, porque já caiu em concurso público, perguntando, por exemplo, os princípios que estão lá no artigo 2º da Lei 9784, e lá tem um rol de princípios, e cobrou como princípio explícito, mas era explícito e infraconstitucional, tá bom? É só ter esse cuidadozinho, tá? Vamos adiante aqui contigo, Geraldo. Vamos lá. Dentro dos princípios implícitos, vamos lá. Supremacia do interesse público sobre o privado. O que é isso? A gente sabe que esse é a viga mestra da administração pública, tá? Pode até anotar aqui, ó. Viga mestra. Tá? Por que viga mestra? Porque é com base, cara, a voz está sumindo. É com base nesse princípio que a administração pública ela vai se sobrepor aos interesses do particular. No caso de uma desapropriação, no caso de uma requisição administrativa. É com base nesse princípio que ela vai aplicar esses institutos, tá? Aqui, ó. Fundamenta as prerrogativas da administração, presente de forma direta nas relações jurídicas verticais e de forma indireta nas relações, aqui, ó, indireta nas atividades meio, e quando esta atua como agente econômico. Por exemplo, nas relações verticais, a administração pública, supremacia do interesse público sobre o privado. Como assim, Geraldo? É o velho e famoso desenho da balancinha. Eu tenho uma balança. De um lado, eu tenho a administração pública. De outro lado, eu tenho quem? Os particulares. É com base na supremacia do interesse público sobre o privado que a administração pública vai se sobrepor ao particular, coloca ela em posição de destaque, porque ela está atuando em nome de toda a coletividade, ainda que esteja indo contrário ao meu direito ou de um seleto grupo, entendeu? Vamos lá. Continuando com vocês. Indisponibilidade do interesse público. O que é isso? O administrador público, o agente público, ele não pode dispor dos bens da administração como se dele fosse. Ele não pode. Vou usar o carro da administração, a viatura, eu vou usar o combustível, eu vou usar o computador. Eu não posso fazer isso. O interesse da administração como se fosse meu. Eu sou um mero representante do interesse do Estado, e o Estado vai visar o interesse de quem? Da coletividade. Fundamenta as restrições. Ligado ao princípio da legalidade, também implica o que os agentes não podem deixar de exercitar as prerrogativas, ou seja, eu não vou deixar de exercitar as prerrogativas, mas não vou fazê-las visando meu interesse próprio, beleza? Ela está presente de forma direta em toda e qualquer atividade administrativa. Toda e qualquer atividade administrativa, os interesses públicos, eles são indisponíveis. Perfeito? Quais são os interesses públicos que você conhece? A gente sabe que a doutrina traz, uma subdivisão entre interesses primários e secundários. Quais são os primários? Aqui, ó, interesses diretos do povo. Esses são os interesses públicos primários. E o interesse público secundário? Aqui, ó, interesse do Estado de caráter patrimonial, aumentar receita ou diminuir gastos. Beleza? E os atos internos de gestão administrativa. Só para você entender. Primário, eu vou atender o interesse do povo, da coletividade. Secundário, é o Estado pensando como empresa, por exemplo. Como eu vou fazer para aumentar a minha receita?
Como eu vou fazer para poder diminuir os meus gastos? Tá vendo que isso daí, ainda que seja interesse público, não é um interesse primário do povo? É o Estado, ele pensando, né, em melhorar, né, atender o princípio da eficiência, para que de fato ele possa prestar melhor um serviço público, entendeu? O interesse público secundário, ele só é legítimo quando não é contrário ao interesse público primário, ou seja, interesse público primário, a administração pública, ela tem que prestar o serviço público de saúde, show de bola. Aí o administrador público corta a verba da saúde para poder o quê? Ter mais dinheiro em caixa. Peraí, ele está indo de encontro ao interesse público primário, e aí ele passa a não ser legítimo, entendeu? Presunção de legitimidade. Galera, o que é essa presunção de legitimidade? Quando você for estudar atos administrativos, eu vou te explicar isso daqui como um atributo do ato administrativo, uma qualidade do ato administrativo. O que é essa presunção de legitimidade? Eu tenho a presunção de legalidade, a presunção de verdade, que aquele ato ele é legítimo, ele está de acordo com a lei e com o direito, ele está obedecendo às normas legais, os princípios administrativos. Perfeito? Pensa, quando eu falo para você assim, ó, se eu chegar para o juiz e falar assim, olha, o Joãozinho que está em casa me deve um dinheiro, eu tenho que falar para o juiz, eu tenho que provar para o juiz que o que eu falo é verdade. Já pensou se toda vez que a administração pública tivesse que atuar, ela tivesse que comprovar que o que ela está falando é verdade? Olha que complicado seria, olha quão moroso, burocrático, procrastinado seria essa atuação. Então, a gente percebe que a administração ela tem essa presunção de legitimidade, por quê? Aqui, ó, presunção da verdade e da legalidade dos atos administrativos. Ou seja, quando a administração ela atua, eu presumo que ela está de acordo com a lei. Só que essa presunção ela não é absoluta, é uma presunção relativa. Ok? Como assim relativa? Exemplo, você chegou lá, uma multa para você pagar do seu carro, você, caramba, mas eu nem estava lá nesse dia. Até então, recebeu a multa pela presunção de legalidade, correto? Mas você pode recorrer? Pode, porque aquela presunção não é absoluta, ela é relativa, ela admite prova em contrário. Você vai falar assim, olha, primeiro, que a placa do carro que está aí nem é, a placa é a do meu carro, mas não é o mesmo modelo que o meu carro. Isso acontece direto com placa clonada, enfim. Você vai lá e recorre. Aqui, ó. A presunção ela é relativa, eu vou inverter o ônus da prova. Como funciona? O ônus, ele compete a quem alega. Se eu falo, você me deve um dinheiro, eu tenho que provar que você me deve, e não você provar que não me deve. Perfeito? Só que a partir do momento que a administração pública ela afirma algo, ela pratica um determinado ato, tem uma disposição, eu presumo que ela é verdadeira. Só que a presunção ela não é absoluta, ela é relativa. Ela é chamada de presunção juris tantum, ou seja, relativa. Ela admite prova em contrário. Ela é relativa e tem uma inversão no ônus da prova. Então a administração pública mandou a multa para minha casa. Aí estava lá, qual é o carro? Você foi multado com uma BMW preta modelo 2017. Só que está lá num Fiat Uno a placa. Eu vou pegar, vou anexar a cópia do documento do meu veículo e vou falar, olha, não se trata do meu veículo. Por quê? Eu estou lá, eu estou produzindo a prova em contrário, ainda que seja ela que está imputando aquilo ali a mim. Estamos juntos, estamos entendendo direitinho? Perfeito? Então, a presunção ela é absoluta? Não, ela é relativa, ela é juris tantum, ela admite prova em contrário. E essa prova em contrário vai ter uma inversão do ônus da prova. Estamos juntos? Perfeito? Motivação. Gente, vocês vão aprender mais à frente comigo os elementos do ato administrativo. Um dos elementos é chamado motivo. E muita gente confunde isso em prova. O examinador cobra isso em prova. A gente sabe que ele coloca isso. E ele vai fazer você confundir motivo com motivação. Cuidado. O que é a motivação? É um princípio implícito. É quando eu vou indicar os pressupostos de fato e de direito do ato administrativo. Vamos lá. É só uma prévia, porque a gente
massifica isso lá na aula de atos, tá? Quais são os elementos do ato? Ó, elementos ou requisitos do ato. Quais são? A gente sabe que é o elemento forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Isso eu vou ter uma aula só disso com vocês, tá? Forma é o meio, é o modo, é o mecanismo por qual se exterioriza o ato. Finalidade, interesse público. Competência determinada em lei. Objeto, o ato propriamente dito, o efeito jurídico provocado por ele. E o motivo. O motivo, ele é a junção dos pressupostos, elementos de fato, os acontecimentos no mundo fático, mas a previsão legal, os pressupostos de direito. Quando eu tenho essa soma dos pressupostos de fato, mais os pressupostos de direito, eu tenho um motivo. Até aí, beleza. Agora, quando eu dou publicidade ao motivo, quando eu exteriorizo ele, ou seja, quando eu dou publicidade ao motivo, dando publicidade ao motivo, eu tenho o quê? Se eu dei publicidade ao motivo, eu tenho a motivação. Então vamos lá, tio Geraldo. O que é motivo? Elemento do ato administrativo que corresponde aos pressupostos de fato e pressupostos de direito. O que é motivação? Princípio implícito que corresponde na explicitação, na exteriorização, na publicidade do motivo. Então, quando eu dou publicidade aos pressupostos de fato e de direito, eu tenho a motivação. O que cai em prova muito? Ele suprime a palavra motivo e fala que a exteriorização dos pressupostos de fato e de direito é a motivação. Aí tu, caramba, é motivo ou motivação? Motivo é isso aqui. Dar publicidade a isso daqui é a motivação. Show? Aperta o pause aí, copia, enquanto eu tomo um golinho d'água aqui, que eu já vou apagar. Vou apagar aqui, hein? Vamos lá. Cadê? Tá, aqui. Vamos lá. Motivação. Indicação dos pressupostos de fato e de direito. Indicação, publicidade, exteriorização. Beleza? Aqui, ó. Atos vinculados e discricionários. Permite o controle da legalidade e da moralidade. Ele assegura a ampla defesa e o contraditório. Como é que eu permito o controle da legalidade? Porque ele foi o quê? Explicitado, ele foi indicado, eu dei publicidade. Então eu vou saber se está de acordo com a lei ou não. Ah, não, beleza, está de acordo com a lei, show de bola. Próximo passo, é moral ou não? É ético ou não? É bom ou mal? Perfeito? E a partir do momento que eu dou publicidade, eu asseguro o quê? A ampla defesa e o contraditório. Exemplo, quando ele foi lá e publicou no Diário Oficial a demissão de um servidor, ou deu publicidade a um inquérito administrativo que for aberto contra ele, opa, a partir desse momento ele permite ele amplamente se defender. Ele ia contraditar as informações que estavam sendo imputadas, alegadas contra ele. Perfeito? Dispensa a motivação, exoneração de ocupante de cargo em comissão. Por quê? O cargo em comissão é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, que a gente chama de cargo ad nutum. O cargo ad nutum, ele dispensa a motivação. Ele dispensa eu dar publicidade. Simplesmente está o quê? Exonerado. Por quê? Porque eu não preciso falar o porquê. Porque é cargo em comissão. Entendeu? Vamos lá. Razoabilidade e proporcionalidade. Cara,
Se a gente for entrar nessa celeuma de razoabilidade e proporcionalidade, a gente vai dar 27 horas de aula e não vai acabar. Por quê? Se você analisar aí nas doutrinas, você vai ver que ele fala que é diferente, uns falam que caminham junto. A título de prova, o que você tem que saber, gente? Razoabilidade e proporcionalidade, adequação entre meios e fins. Ou seja, eles andam juntos, entendeu? A razoabilidade é a compatibilidade entre meios e fins. Ela vai ser auferida pelos padrões do homem médio, entendeu? Peraí, o homem médio agiria dessa forma? Foi razoável, entendeu? Geraldo, me dá um exemplo do administrador público quando é analisada a razoabilidade dele? Vamos lá. Quando você tem uma atuação policial, peraí, foi razoável aquela atuação? Peraí, fechar uma rodovia para fazer uma operação policial, foi razoável? Foi proporcional? Aqui, ó. Proporcionalidade, conter o abuso de poder. Ou seja, elas têm que ser proporcionais às faltas. Então, peraí, o modo com que eu agi para o que eu estava pretendendo foi razoável, foi proporcional? Eu tenho que ter esse balanço, essa adequação. E a gente analisa isso na figura de um homem médio. O que é? Uma pessoa em sã consciência iria agir daquela forma? Entendeu? O servidor público, ele cuspiu no chão dentro da administração pública. Beleza, foi preso por 30 anos de cadeia e foi demitido. Peraí, gente, calma aí. Isso daí é razoável? Isso é proporcional? Entende o que eu estou falando para você? Então tem que ter uma atenção com relação a isso aí, tá? Aqui, ó. A doutrina, ela diz que a proporcionalidade, ela constitui um dos aspectos da razoabilidade. A doutrina diz isso, tá? De 3 fundamentos, que quais seriam? A adequação, a exigibilidade e a proporcionalidade. Ou seja, essa proporcionalidade é que eu venha a ser o que? Proporcional. Se de fato a minha atuação ela é adequada, beleza? E a exigibilidade daquela conduta é desenvolvida pelo servidor. Perfeito? Estamos juntos? Sim ou não? Foi? Vamos lá. Contraditório e ampla defesa. Geraldo, você é feio. Não sou. Ou seja, eu acabei de contraditar. Ampla defesa. Não sou porque vou nomear as testemunhas. A minha tia, a minha avó, a minha mãe me acha bonito. A minha esposa me acha bonito. Tá vendo que eu chamei 4 testemunhas? Eu estou amplamente me defendendo. Tirando a brincadeira de lado, o que é o contraditório e ampla defesa? É a possibilidade de você contraditar aquilo que está sendo imputado e, ao mesmo tempo, se utilizar de todos os meios, de todos os recursos de provas que estão disponíveis, que são possíveis, entendeu? Deve haver em todos os processos administrativos, entendeu? Acusados e não punitivos, né? Os litigantes. Ou seja, eu tenho que observar, seja nos processos punitivos, num PAD, que é o processo administrativo disciplinar, que você estuda de acordo dos moldes do estatuto do concurso que você está prestando, e os não punitivos, ou seja, todo mundo tem o seu direito de petição. E aí você quer peticionar para a administração pública. Vamos lá, você deu entrada na administração pública para pedir uma licença para construir. Show de bola. Foi negada a licença. Peraí, você tem direito de quê? De contraditar, de amplamente se defender, ainda que não seja uma penalidade. Entendeu? Autotutela. O nome já diz isso, ó. Autotutela. Eu estou me tutelando, eu estou me controlando, tá? Como funciona isso? Deixa eu explicar 2 coisinhas para vocês, tá? Da autotutela. Vamos lá. Tava aqui. 2 coisinhas da autotutela, ó. Autotutela. A autotutela, ela vai ser o quê? A prerrogativa que a administração tem de quê? De se autocontrolar, de controlar seus próprios atos. Beleza? Como a administração ela pode controlar os seus próprios atos? De 2 formas. Seja no que diz respeito à legalidade,
seja no que diz respeito ao mérito. Exemplo, na sua vida. Seu marido, sua esposa, você foi traído. Opa, isso daí feriu as regras do casal. Então o que tu vai fazer? É um controle de legalidade. Estamos juntos? No exemplo ridículo? Agora, o seu marido, sua esposa, vira e fala assim: amor, vamos passar o dia lá na casa da mamãe? Beleza. Você pode ir, como você pode não ir, ou seja, você vai fazer um juízo de mérito. Quem escolhe é você, vocês podem querer ir ou não. Não é nada ilegal as regras do casal. Traz para cá. Toda vez que você tem a administração pública controlando os seus atos, ela pode controlar no que diz respeito à legalidade e ela pode controlar no que diz respeito ao mérito administrativo. Foi? O mérito não é ilegal. Controle de mérito, o ato, ele não é ilegal. Ele simplesmente deixou de ser da vontade da administração pública. Então você já sabe quando é que a administração pode fazer controle da sua vontade? Em atos discricionários. Beleza? E o controle de legalidade? Opa, seja no ato discricionário, seja no ato vinculado. Tanto no ato vinculado e quanto no ato discricionário. Perfeito? Foi? Agora vamos lá. O controle de legalidade, ele pode se dar através do que, gente? Da anulação. Ou seja, o ato ele tem um defeito. Esse ato ele possui um vício. E o ato que possui um vício, ele é passível de anulação. Perfeito? Tá? E o ato, quando eu tenho um controle de mérito, é o ato discricionário. Ele é discricionário porque eu tenho o quê? Margem de escolha. E aí aquele ato, eu simplesmente não o quero mais. Por quê? Porque eu não quero, é o meu direito. Ou seja, nesse caso, é a revogação. Para a aula de hoje, de princípio, o que você tem que lembrar? Autotutela é a prerrogativa que detém a administração pública de controlar seus próprios atos, seja anulando os atos com vício de legalidade ou revogando os atos discricionários pela sua margem de escolha no que diz respeito ao mérito administrativo. Perfeito? Por quê? Quando eu te der aula de ato administrativo, eu vou massificar tudo isso aqui. Entendeu? Só para você não ficar achando que você é a última pessoa do universo que não entende nada. O direito administrativo é um círculo. Para eu te explicar organização do Estado, você tem que saber o que é um ato administrativo, você tem que saber o que é princípio, você tem que saber licitações, você tem que saber poderes, você tem que saber princípios, ou seja, é um círculo. Eu posso começar por qualquer tópico do direito administrativo que você vai ter que saber um pouquinho de cada um para entender. Por isso que acaba sendo complexo o estudo dessa matéria. Mas depois que você pega o fio da meada, depois que você passa uma revisão aqui, tudo fica mais tranquilo, mais fácil. E eu tenho certeza que a tua aprovação ela vai chegar. Entendeu? Foi? Aperta o pause e copia aí, tá bom? Foi? O tio vai apagar, tá? Pra gente continuar. Então fique tranquilo que quando eu falar da autotutela, quando eu falar lá de atos administrativos, eu volto a falar da autotutela, tá bom? Porque lá eu vou trabalhar anulação, revogação, tá? Vamos lá. Autotutela, anular atos ilegais, porque eu tenho que um vício, tá? E revogar atos inoportunos e inconvenientes, que é o chamado juízo de mérito que você faz no ato discricionário. Ela pode ser mediante provocação, a própria administração foi lá e não quer mais e revoga, a própria administração foi lá, viu que está errado, anula, ou então ela pode ser provocada, entendeu?
Alguém avisou a administração, ó, não quero mais isso. Ela vai lá e revoga. Olha, a administração tem tal coisa de errado. Ela vai lá e anula. Entendeu? Não afasta a apreciação do judiciário. Por quê? Isso aqui é no âmbito interno da administração pública. A autotutela, ela é um controle interno. É um controle interno da administração pública. Entendeu? E por que ela não vai afastar a apreciação do judiciário? Por quê? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do judiciário. Princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Bota aqui, ó. Inafastabilidade do judiciário. Perfeito? Os atos não podem ser revistos após o prazo decadencial, salvo comprovada a má-fé. Perfeito? Decaiu, salvo se tiver má-fé. Tá bom? Segurança jurídica. A segurança jurídica, ela veda a interpretação de normas administrativas a fim de trazer um prejuízo para os administrados. Como assim? Olha só. Aspecto objetivo e estabilidade das relações. Exemplo. A administração pública, ela não teve agora um tempinho aí atrás, aquele boom de redução do IPI para poder fomentar o mercado de venda de veículos? Então, aí beleza, a administração foi lá e reduziu o IPI. Aí, no ano de 2007, teu carro é 2015, você comprou com redução do IPI, ela vai e manda uma carta para tua casa, olha só, agora não tem mais redução do IPI, você tem que me pagar 7 mil de imposto que eu tinha reduzido. Aí tu fala, peraí, mas eu comprei o carro e isso não pode me atingir. Isso não pode me atingir. Por quê? Porque eu comprei o carro, estava reduzido. Daqui para frente, quem comprar vai ter que voltar a pagar IPI? Vai. O que não acontece é o quê? É aquela decisão, aquela modificação retroagir para atingir o quê? O administrado. Por isso que ela tem aspecto objetivo e ela quer causar uma estabilidade das relações. Perfeito? Então a segurança jurídica, ela veda a aplicação retroativa de nova interpretação pela administração pública. Perfeito? E aqui, ó, proteção à confiança, que você vai ver isso daí em prova também. O que seria essa proteção à confiança? Aspecto subjetivo, crença de que os atos da administração são legais. Se lembra quando eu falei que um ato, ele com um vício, ele tem um defeito, a administração ela pode anular? Por que eu falei que ela pode anular? Porque, na verdade, se aquele ato ele tem um defeito, eu, na condição de administrado, espero que a administração conserte aquele defeito. E não que ela venha desfazer o meu ato. Pelo princípio da proteção à confiança, princípio da confiança legítima, enfim. Justamente por quê? Porque eu quero que a administração pública, eu quero confiar nela. Me dá um exemplo, Geraldo? Claro. Suponhamos que foi concedida uma determinada licença para construir. E você está lá construindo a sua casa, tu já está no 3º andar, aí um belo dia bate o fiscal na tua porta e fala que aquele servidor que concedeu a licença não era competente para aquilo. Aí tu fala, peraí, eu vou até a administração pública, eu mostro toda a documentação, vocês me pedem N documentações, taxa de tudo quanto é tipo, eu pago tudo, e agora você vem falar que você vai anular a minha licença de construir, e se anula tem efeito retroativo, vai demolir minha casa? Peraí, pelo princípio da proteção à confiança, o quê? Eu vou ter aquela crença de que os atos da administração são verdadeiros. Por isso que ela vai fazer o quê? Ela vai convalidar, ela vai consertar aquele ato administrativo, ao invés de anular. Mas a gente vai ver isso lá dentro de atos administrativos. Não fique preocupado, tá bom? Perfeito? Aqui, ó, veda a aplicação retroativa de nova interpretação. Beleza? Limita a autotutela e a legalidade. Exemplo, decadência e prescrição. Perfeito? Show de bola? E aqui, ó. Continuidade do serviço público. Exemplo, direito de greve na administração pública pode sofrer restrição por lei. Como assim?
O servidor tem direito de greve? Tem direito de greve, mas ele pode sofrer restrição por lei. Por exemplo, a gente viu aí uma movimentação a nível Brasil de greve de policiais. Beleza, vai parar todo mundo? Então o Estado ele pode intervir? Eu posso ter uma restrição. Não sei se vocês acompanharam, os agentes penitenciários do Rio de Janeiro fizeram greve. E aí teve decisão da justiça dizendo o seguinte, não é para entrar em greve, porque se eles entram em greve, quem é que vai cuidar do preso? Quem vai fazer a fiscalização? Você parou para perceber? Então, qual é o princípio da continuidade do serviço público? Eu não posso deixar de prestar aquele serviço público. Ele não pode parar. Entendeu? O Estado não vai parar de prestar a saúde, a segurança, a educação. Por isso que se essa galera entrar de greve, eu posso ter o quê? Uma restrição por lei. Entendeu? Esse é só um exemplo. E esse aqui é o que vai cair em prova para vocês. Perfeito? Show de bola? Especialidade. Descentralização administrativa, criação de autarquias. Se lembra quando eu falei para vocês lá dentro de organização do Estado? Que eu falei que o Estado, ele desconcentra quando ele cria órgãos. Agora, quando ele vai criar entidades, ele faz a descentralização. Só que ele cria entidades especializadas naquela matéria. Correto? Entidades que vão trabalhar naquele setor de forma especializada. Eu quero alguém para cuidar da parte previdenciária, eu tenho o INSS. De vigilância sanitária, eu tenho a Anvisa. Que trabalho com petróleo, eu tenho a Petrobras. Que tenha um banco, eu tenho o Banco do Brasil. Uma fundação que vai tratar do índio, eu tenho a FUNAI. Você está percebendo que cada uma é especializada em cada área? E é justamente, elas são criadas com base na especialidade. É aquela que permite a descentralização administrativa. Perfeito, galera? Estamos juntos? Foi? Olha aí, ó. Questões. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é um dos pilares do regime jurídico administrativo que autoriza a administração pública a impor, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses de toda a coletividade. Ou seja, ela vai impor, e aqui ele fala aqui, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico. Tá certo ou tá errado? Tá errado por quê, gente? Porque a administração pública, ela tem que obedecer o princípio da legalidade. Ela só faz o que a lei permite, o que a lei autoriza ou determina. Se não tiver previsão no ordenamento jurídico, isso tá errado, tá? Isso daqui, deixou a questão errada. Todo o restante está correto. Questão errada. As restrições impostas à atividade administrativa que decorrem do fato de ser a administração pública mera gestora de bens e de interesses públicos deriva do princípio da indisponibilidade do interesse público, que é um dos pilares do regime jurídico administrativo. E aí, certo ou errado? Restrições impostas à atividade administrativa que decorrem do fato de ser a administração pública mera gestora dos bens e interesses públicos. Ou seja, o que significa? A administração pública, é o administrador público, aquele bem não é dele, é um mero gestor. Ele pode dispor daquilo ali? Não. Por quê? Aquilo ali pertence à coletividade. Ele só está gerindo aquilo ali. Perfeito? Princípio do quê? Da indisponibilidade do interesse público, dos bens públicos. Perfeito? Os bens públicos, eles são indisponíveis. Perfeito? A supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública expressamente previsto na Constituição Federal. Errado, porque supremacia do interesse público é princípio implícito. Viu como é que pode cair para você se é expresso ou implícito? Vamos lá. O desfazimento da nomeação de um agente administrativo somente pode ocorrer depois de assegurada a ele a garantia do contraditório e ampla defesa. Certo? Certo. Então, o cara foi nomeado. Eu vou desfazer aquela nomeação, seja por caráter punitivo, seja o que for.
eu tenho que assegurar o contraditório e ampla defesa. Porque em todo processo administrativo, seja ele punitivo ou não, é assegurado o contraditório e ampla defesa. Isso está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Perfeito? Embora esteja lá, é um princípio implícito. O princípio administrativo da autotutela expressa a capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos, até aí tudo certo, desde que provocada pela parte interessada, independentemente da decisão judicial. Errado. Por quê? Porque não é desde que seja provocada pela parte interessada. Ele pode ser tanto provocado, a administração, como ela pode atuar de ofício. Eu expliquei isso aqui para vocês. Então a questão está errada, porque que ele condiciona a autotutela à provocação. E está errado, porque ela pode ser feita de o quê? De forma direta pela administração. Ex ofício. De ofício. Estamos juntos? Galera, a gente encerrou aí esse bloco de princípios. Eu agradeço enormemente a sua presença até o final. Se você gostou da aula, você clica lá, gostei da aula. Se você não gostou da aula, você fala que você não gostou, entendeu? A gente quer saber a sua opinião, perfeito? Agora, não é clicar que não gostou da aula porque a tua internet está ruim, porque o vídeo travou. Aí o problema é da internet, não é da gente. Assim, não é meu, né? Então assim, eu quero que você me avalie, entendeu? Vê lá se você gostou, se não gostou. A ideia é a cada vez mais trazer um serviço voltado para você, que atenda aos seus anseios, perfeito? Sou o professor Geraldo Neto, eu agradeço até o final a sua presença, que para mim é um sinal de respeito e é um sinal do seu sucesso, perfeito? Quer me achar? Vai lá nas redes sociais, @Prof. Geraldo Neto, no Instagram, ou professor Geraldo Neto lá no Facebook, você vai me achar, tá bom? Eu agradeço e acredite, eu estou junto com você até a sua posse, até o final, eu acredito. E quando você menos esperar, a sua aprovação ela vai chegar. Tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus e bons estudos. Vitória para você. Tchau, tchau. Clique lá.